Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Esta quinta-feira, dia 15 de janeiro. Patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedade e da 5ASEC, lavanderias que possuem lojas em Gramado, Canela, aqui em Gramado, no bairro Carnel. A 5ASEC sempre procurando fazer o melhor por você. Nesta quinta-feira, vamos receber uma pessoa muito querida dos gramadenses, muito conhecida, empresária, pessoa que tem uma atividade social muito grande nosso município e na região, que é a nossa primeira-dama, né, Jandira Tissotti, o Tissot. É um prazer te receber aqui, Jandira. Obrigada, Luia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui contigo, nosso eterno político da cidade e vice-prefeito. Então, tem uma carreira muito bacana, muito linda, né? Muito comprometida com a nossa cidade. Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Jandira Viltin Tissot, né? Porque eu sou o Viltin do meu pai, de sangue, isso, né? Vai ter que contar a história aí. Benete Viltin. Isso aí. A Jandira, nosso programa, já estamos aí no episódio 152, sempre tem esse lado de contar um pouco a história, né? Porque a história daquelas pessoas que têm raiz aqui tem um pouco também da história de Gramado, né? E então, assim, tu falaste agora da Vilchen, tem Benete, da minha mãe. E depois o casamento de Tissot, né? Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre a tua família, a origem, lembrar de alguma coisa dos teus avós, dos teus pais, enfim. Os meus pais, a minha mãe é natural do vinho da linha 28, né? Que hoje é a um passo do centro, né? Nosso Vale do Quilombo, né? O Vale do Quilombo, antigamente era muito longe, né? Era picada para chegar até o centro. Então, minha mãe é natural da linha 28, filha do... o sobrenome dela é Benete, né? De casa. E o meu pai, ele é de Canela. E eles se conheceram e, enfim, casaram e ficaram morando em Canela, do interior de Canela. E meu pai de 11 irmãos, a minha mãe de 9 irmãos. Eles ficaram lá, moraram 2 anos no Lajeado Grande, né? E aí minha avó tinha falecido e o meu pai cuidou do meu avô e do meu tio, o Alfredo e o Valdomiro. E o meu tio era epilético, ele cuidava já quando ele casou com a minha mãe, a minha mãe adotou os dois. E aí vieram morar no 28, compraram uma casa, mas não era uma casa, era um salão de baile, né? No 28. E aí, onde 2 irmãos meus nasceram, mais de 2 anos, né? Uns 4 anos eles ficaram no Lajeado Grande. 2 irmãos mais velhos nasceram lá, e aí minha irmã e eu e meu irmão mais novo, nós somos de 5, nascemos na linha 28. E lá em Lajeado Grande, o teu pai, ele dava de... Porque ali é fazenda, serraria... Era colônia. Era nessa área ali em Lajeado Grande. Tá? E eles então vieram para Gramado, mas eles vieram para montar, já tinha a sociedade, ou não, surgiu por acaso? Como é que foi? É que como a minha mãe era do 28, sim, dali né? mesmo. E aí meu pai, quando faleceu minha avó,
avó lá, né, no Canela, e aí ele veio para cá, e daí tinha essa oportunidade de vizinhos, então comentaram que essa casa era porque precisava de uma casa grande, né, em função dos meus tios também, fez um bom negócio, acredito eu que sim, né, claro que na época, né, Luiz, sei lá, qualquer troco era, né, uma casa... Eu não tinha o valor que tem hoje, né. E aí eles vieram, então, de lá e vieram morar no 28, daí vizinhos do meu avô, parte os pais da minha mãe, né. Sabe que eu ia muito, e passava muitas vezes fim de semana na família Previt, que ali... Sim, era logo... E logo adiante, a sociedade era uma subidinha. Era um salão de baile, na verdade. Salão, né? Mas isso, não estava mais... ele estava fechado já não existia mais o salão, quando o meu pai comprou. Que eu lembro que eles falavam ali do salão e tal, né? Isso, ali no 28. Previt, Luiz... sim. A Luísa, a Lourdes. Acho que a Terezinha, se não me engano. Não me lembro mais. Nem lembro mais. Era uma turma ali. Sim. O Luiz, ele depois foi taxista aqui em Gramado. Ele tinha uma relação assim de amizade, porque o Luiz morou na casa na nossa casa aqui no Gramado, quando ele trabalhava, né? Que aquele tempo, por que pareça, era uma distância tremenda. Nossa, demais. Do centro até o 28, era uma loucura. E Jandira, tu saiu que idade ali do 28? Eu tinha 11 anos, porque aí minhas duas irmãs, a Jurema já era professora e a Jussara também se encaminhando, só que a distância era perto, mas era tão difícil. E aí meu pai disse, não, agora o Onei e a Jandira... Nós vamos morar na Várzea, porque o Onei e a Jandira vão estudar na escola. Porque a gente repetia a quinta série na escolinha, na Brizoleta, lá do 28, pela dificuldade de se locomover para o centro e dificuldade e perigo também, né? Porque era tipo uma inclusão, né? Era caminhos assim, né? Eram trechos assim, né? Picadas, né? Para passar. Mas nesse período que foi 28, assim, então, falasse da Brizoleta, tu lembras? O pessoal se situar mais ou menos, pegando hoje a igreja ali como referência, era em frente ali? Onde é que era a Brizoleta? A Brizoleta está em frente à igreja. Ali onde é que tem hoje um prédio de alvenaria pequenininho, que é do Estado ainda. Eu acho que devia ser por ali. Continua, é aquela ali, né? Aquela ali, né? Escolinha, que era a minha tia, né? Que era professora a vida toda. Tu estudava ali, a Dona Elvira? Dona Elvira. Que é a mãe do Gilney, né? Que é o nome da estrada. Meus ali, primos, né? meu primo irmão. E o que tu lembra, assim, do 28, como criança? Nossa! Tu falou professora, tu já falou, né? Colegas, talvez tu nem lembre. Eu só lembro do 28 porque o meu tio era epilético, então a gente tinha muito medo, né? Porque ele sofria, ele tomava. Existia até um certo preconceito na época, né? E meu pai, ele tinha carroça, ele ia fazer colheita na época de trigo e de arroz, e daí a minha mãe ficava, daí veio uma sobrinha do meu pai para ficar com ela e ajudar o meu avô e minha mãe, mas o meu tio, se ele tinha foicinha na mão, era um perigo estar por perto dele, ele saía correndo, sabiando, né? E a gente tinha muito medo disso, dele, nesses momentos. E daí ele era brabo também pela situação da doença dele. Sim. E daí, quando eu tinha 11 anos, que eu estudei 3 anos no centro, na escola estadual, daí o meu pai disse, não, agora nós vamos morar na Várzea, porque daí ele conseguiu fazer um negócio, né? Certo. E ele disse, eu vou... E ele também já tinha, depois quando ele foi para a Várzea, ele já comprou uma tombadeira, aí foi na época que eles estavam asfaltando ali, ele viu uma oportunidade de trabalho melhor, porque daí estava asfaltando a RS, foi naquela época do asfalto da RS, e aí a gente foi morar na Várzea. Então, mais do 28, a minha lembrança, assim, de brincadeira nunca nada, porque nós ia para a roça desde muito novinho, né? Sim, direto. E quando, na época de férias da escola, nós ia colher fumo nas terras dos meus tios. Vocês chegaram a ter estufa? Não, nós não, mas os meus tios... um dos meus tios, sim, o Capelete. E aí eu ia para lá com eles, colher fumo. E uva nos Perini. Também nós colhíamos uva. Tu falou agora Perini, ali chegou a conhecer o moinho dos broilos? Sim, nós ia lá, levava milho para fazer, para moer, para fazer farinha. Sim. Isso aí. É que ali o moinho tem ali os capeletes, né? Se tu for pela estradinha
Capelete, que era a minha então, tia. Capelete, né? E depois vem o broilho, né? Antes, Sim, ou depende do lado, isso. Vindo da minha casa lá, onde tinha, primeiro o broilho, depois o capelete. Capelete. Entrava pelo outro lado, né? Tem a ponte ali ainda, né? Eu tenho memórias, assim, muito bacanas, assim, mas quando eu saí do 28, eu disse, nunca mais quero ver uma enxada na minha frente, nunca mais quero ver. Mas aí a gente vê, né, o porquê que houve uma fase muito grande do êxodo rural, né? Os filhos, começou a surgir fábrica de calçado, móveis, quem podia fugir... Era muita dificuldade, claro, né? E as nossas terras sem condições aqui, nenhuma. A nossa topografia toda é muito ruim de trabalhar. Mas, Jandira, chegou na Várzea Grande. E como é que era a Várzea Grande, então? Nossa, não tinha nada, não tinha asfalto. Bom, daí, porque quando a gente, lá no 28, nós tinha patente fora, né? Na época, não tinha banheiro, era de casa. E chuveiro também não tinha. Então, a gente tomava naqueles latão, tinha que puxar, botar água quente lá e puxar a cordinha. Aí eu dizia assim, quando eu chegar na Várzea, quando nós fomos lá, eu quero tomar banho todos os dias de chuveiro. Chegamos à Várzea, não tinha energia elétrica na nossa casa. Deus, daí nós ficamos... Ficou frustrado. Nossa, nós ficamos, acho que mais de 2 anos sem energia elétrica e loucura, luz de vela. Isso a gente vai olhar, sei lá, 50 anos atrás, sabe, Luia? Então, o desenvolvimento de energia... Sabe, Jandira, que isso é uma coisa interessante, né? A gente falou aqui tantas vezes, até o Roger Bach eu trouxe aqui já, e até hoje, né, a nossa propriedade estava no centro, né, que nós nascemos, e no lado tinha uma latrina. A nossa patente tinha ali na área do BAC, na divisa, que, claro, ela já estava meio desativada, mas ali a gurizada enquanto usava, né? E tu vê isso também, vou falar 50 e poucos, 60 anos atrás, né? Que loucura. E ali chegando, então, aonde é que vocês ali na Várzea mais ou menos moraram? Próximo à Vila Olímpica, um pouquinho abaixo da Vila Olímpica. A gente foi morar atrás de várias casas, e daí depois, na época, né, se fez um gato, depois de um tempo, né? Mas isso era gato, tudo... Ter energia, porque nas companhias nem davam bola, né? Até era uma forma porque eles não proporcionavam, não tinha, então, né? Como é que era a sobrevivência? Claro. Mesmo. E ali, então, o lado da Várzea que vocês foram morar, que é o lado do São Luís, vamos dizer assim, na 1º de maio, né? O que tu tinha, assim, que chamava atenção? Armazéns, loja, não sei se ainda tinha no outro lado já aquele armazém do Bezes. O que tu lembra, assim, que chamava atenção, vamos dizer assim? O armazém do Bezes não, porque ficava do outro lado. Eu era muito criança, né? E o que me chamava atenção só é porque daí, em frente à nossa casa, tinha um mercado do Altivo Fier, que era um mercadinho pequenininho. E aí, eu com aquela idade, 11, 12 anos, a mulher do Altivo, ela me convidou para mim ir lá limpar as prateleiras, e eu era sempre fui muito inquieta, eu né, tinha que levantar e fazer sempre alguma coisa. Então, no meio do período que eu estudava, daí eu fui nesse mercado. E também tinha a fábrica do Calçados Risse, que era uma potência, né? E aí, logo, quando eu completei 14 anos, eu fiquei 2 anos nesse mercado, fazendo faxina, daí depois eu comecei a comprar, comecei a vender, metida, né? Sempre fui. E aí, logo depois, um dia, uma amiga minha me disse, Jandira, o Risse lá estão precisando de gente, né? Eu saindo do mercado e ela na rua, ela me atacou. Eu cheguei em casa, meu Deus, radiante, né? O pai estava na mesa e tudo, daí eu disse... Pai e mãe, eu vou trabalhar no Calçados Risse. O pai disse, não, tu não vai trabalhar no Calçados Risse, mas por que eu não vou trabalhar? Porque imagina, eu sempre fui eu era muito pequena. Sim, né? Eu era 14 anos, imagina. 14 anos vindo da colônia, que não, né, que nem bicho de mato. Sim. Daí eu disse pro pai, eu vou sim, mas claro que vou. Aí eu enfrentei ele, eu sempre, né, quando determinada, né? Aí eu disse porque na hora eu já tinha dito para minha amiga Ronete... Já tinha aceitado o emprego. Eu já tinha aceitado. No outro dia, depois eu já fui lá no mercado e disse pro Fier, né, que eu tinha recebido o convite. Aí eu fui no outro dia, já me apresentei lá. Mas daí, imagina, nunca tinha visto uma máquina de escrever, datilografia. Daí era pro escritório. Pro escritório, E aí foi a minha história, que é o meu primeiro e único emprego, então... Ali dos sócios, porque o Risse tinha muitos sócios. Sim. Me lembro, além do
do Valdomiro, do Irineu, Moro, o Irineu, o Luiz, o Remy. Toda a turma. Mas o escritório que era o Remy, quem é que cuidava? O Remy Sartori. O Remy Dalla Rosa e o Irineu Sartori. Encontrei ele hoje ainda. Um abraço para ele. E eles cuidavam. E ali tu começou a fazer os serviços básicos e foi crescendo dentro da empresa. Sim, daí eu fui pro faturamento, né? Mas, meu Deus, eu dizia para eles, como é que vocês não me... Eu pensava, como é que vocês não me mandam para a rua? Porque eu era muito dedicada e eu sempre estava parada, eu sempre pedia, o Remy, o Sartori, o que vocês têm mais para me dar? Mas eu errava muito da datilografia, fui aprendendo daquele jeito, daí a emissão das notas, sabe? Então, foi uma... E aí, depois, um outro dia, eles resolveram constituir uma empresa, o RIS e a Famastil, que era o Data Serra, né? Compraram computadores, informática. E só tinha na Ortopé, né? E eu estava já estudando no primeiro ano com a Rose Dutra, informática. E aí eles me disseram, Indira, tu quer ir para a sala lá de computadores? Sim, aquele tempo era um salão para botar computador, era uma parede, né? Não, era uma geladeira. Eu lembro os discos eram uma roda de caminhão, era tudo grande. É verdade. E aí eu aceitei o desafio. E aí a gente desenvolvia sistema COBOL na época por telefone, daí eles contrataram uns profissionais, mas que vinha dar uma assistência horas durante o dia, e era de São Leopoldo, a empresa, horas era de madrugada, então eu passava, às vezes eu saía 7, 8 horas da manhã, virava à noite. E aí eu fiquei acho que 4 anos, daí eu fui, né? A gente foi prestando serviço para várias empresas de Gramado. Sempre, porque era, que a gente falou, eram poucas, né? Ortopé, não tinha, era ortopé, computador e tecnologia, né? Que loucura. E ficou ali no RIS. Aí logo depois que eu casei, bom, quando eu casei eu pesava uns 10 quilos a menos que eu peso hoje. Eu era só... Imagina, pele e osso. Eu já estava me tratando psiquiatra, porque eu me exijo muito. E na época não tinha, né, Luia? A gente desenvolvia programa, sistema e para as outras empresas. Imagina. Então eu trabalhava muito, trabalhava dia e noite. Sim. E aí eu disse, meu Deus, eu vou enlouquecer, né? Daí passou lá uns 4 meses depois que eu casei, eu disse, fui lá no Remy, no Sartori, eu tô me demitindo, não posso mais, porque senão eu vou morrer aqui dentro, né? E agora eu tô com uma nova vida, né? Claro. Eu tô casada e tudo. Sim. Aí eu peguei meu 13º, minhas férias, meus seguro, tudo, e fui na Petenat, em Gramado, que tinha ali na Borges, né, uma loja comprei tudo de roupa e fui sacoleira. Virou sacoleira. Virei sacoleira. Que também era uma atividade, né? Mas, Jandir, antes de nós entrar já a fase casada, com a atividade mais empresarial, né? Porque também tu começou cedo, né? Sim. Exatamente. Tinha 21 anos. Exatamente. Mas a Várzea Grande, então, nesse período, chegou na Várzea, RIS, armazém e tal. Em termos de lazer, tinha alguma coisa? O que era as crianças, adolescentes, sei lá, da época? Não, nada, né, Luia? Bom, tu lembra, assim, de alguma coisa, alguma festa, algum baile, algum bar, alguma Primeiro porque a gente não podia sair, né? Meu pai não deixava, né? Era 15, 16 anos. E eu comecei a namorar cedo, eu tinha 16 anos. Tá. E com 15 anos, quando eu fiz meus 15 anos, eu tinha umas amigas que, quando chegava no sábado de tarde, porque durante a semana estudava e trabalhava, né? Sim. E daí sábado de manhã, a gente sempre ajudava a fazer a faxina, tudo em casa, sábado de tarde que eu saía, e no domingo. Eu saía com as minhas amigas, daí nós íamos uma na casa da outra, escutar música, era isso, não tinha nada outra era coisa, ali mesmo, né? ali no entorno. Ali mesmo. E assim, de memória, de brincadeira, sei lá, eu não tenho essa memória, sabe, Luia? Né? Não. E na época também vocês subiam para alguma coisa em Gramado, algum evento, alguma coisa para trabalho? Tu praticamente ficava só na Várzea. Uma memória que eu tenho de ir para o centro, como eu trabalhava no faturamento e o Valdomiro era vereador, certo. E o Pedro ganhou as eleições. E aí o motorista eu tive que ficar até mais tarde lá, né, para comemorar as eleições, fecharam lá, todo mundo foi para comemoração na praça, ali na Borges, frente à igreja, e eu tive que terminar o faturamento. Daí o Remy, o Sartori, não me lembro de onde era, o motorista vai te levar lá no centro para tu comemorar junto. Sim. E aí eu cheguei em casa, daí o meu pai disse, tu não vai de novo, ele me disse. Teu pai não tinha moleza. Porque meu pai, nós arrendamos uma terra do
do Nelson Diniber, falecido, e meu pai, ele tinha uma admiração enorme por Nelson Diniber. E na época, eu acho que era o Diniber. Sim, o adversário. O adversário. E daí meu pai disse de novo, Jandira, tu não vai? Eu disse, mas pai, claro que eu vou, Valdomiro, né, que é o meu patrão, ele ganhou, foi vereador, eu vou lá. E aí, sim, me lembro, assim, essa memória de ir por centro em função disso, né? Disso aí. E depois pro centro de novo, quando eu ia visitar, depois mais tarde, quando eu já fiz a carteira, eu tinha 18 mas aí anos. Tu já, mas daí visitar as empresas que a gente... daí eu já namorava mais trabalho, também, né? Tá. E, bom, já que tu falou em casamento, como é que tu conheceu, então, meu parceiro também, né? Meu parceiro. Então, aí, somos quase o presidente do Tribunal de Contas, o Peixoto, saiu agora, né, um dia numa palestra em Caxias e comentou, né, com o Nestor e comigo, a gente está 4 mandatos juntos, a esposa de vocês não tem ciúme. Não. Quantos anos vocês já estão juntos, tá, Luiz? 13. Nós vamos comemorar 40 anos de casado agora, dia 13 de então maio. eu tenho uma parte de parceria aí dividida contigo, né? Mas como é que tu conheceu, né? Como é que vocês se conheceram e tal? Como é que foi? A casa do meu pai, nossa, era um pouquinho à frente, acho que, sei lá, uns 50 metros da casa do Nestor, né? A casa do Nestor de um lado e a minha casa dos meus pais a família ali onde é que vocês moram, né? A casa está ali ainda, da dona Camila. E da minha mãe e do meu pai era um pouquinho para frente. E daí, quando eu ia trabalhar, eu passava todos os dias na frente da casa do Nestor. O Nestor, na época, ele era motorista do ônibus da Famastil. Então, ele fazia parada lá no mercado do Zucoloto, né? Que os pais do Luiz Carlos, eles tinham um mercado e eles paravam lá até todo mundo chegar para ir no ônibus. E foi dessa forma, eu passava na frente e ali começou olha aqui, outro lá. Mas o Nestor, ele tinha, imagina, uma experiência, nós temos 6 anos a mais, né? Sim. E o Nestor já era de festa e já era da estrada e eu... Da pá virada. Aí quando, numa festa São Luís, que ele era presidente da sociedade, ou enfim, estava envolvido, aí lá, né, rolou olhares para cá e para cá, e daí ficamos juntos naquela festa, daí eu fui para casa com o Zequeu e a Dalila. Eu levei os dois juntos lá para ir para casa para apresentar o Nestor, né, pro meu pai. E daí meu pai, de novo, né, olhou. Foi mais um desafio daí até o Nestor conquistar o pai. Para ele deixar eu namorar ele. Não, mas tinha naquela época tinha os pais, eles tinham hoje pode se achar gozado, mas era uma responsabilidade que eles tinham. Eles tinham a preocupação, né? Claro, querendo ou não, né? E Jandira, quando vocês casaram, o Nestor já estava na Famastil. Sim. Já estava na Famastil, né? E tu, então, virou vendedora da Petenat. Da Petenat. E nesse... Quando é que tu, então, partiu para o ramo empresarial com CNPJ? Tu já era empresária, né? Sem CNPJ. Sei. Clandestina. Eu fiquei, acho que uns 4 meses, né? E aí depois eu abri uma porta lá em casa, porque daí a antiga Tissot, os funcionários que é ali do lado de casa, eles trabalhavam, ficavam ali de meio-dia, então eu comecei a vender também, botei um ponto dentro de casa, né? Aí elas vinham lá, as pessoas lá para me vender. E depois, logo na sequência, ali nos Beze, em frente ali, onde tinha o armazém dos Beze, tinha uma casa. E uma amiga minha alugou a casa, botar salão. E daí ela disse, Jandira, tu não quer pegar a parte da frente, que era a sala, né? E botar a loja? Daí, então, em dezembro, eu comecei a vender em abril ou maio. Em dezembro, eu já tá com a loja. Já estava com a loja. Que evolução, hein? Daí eu tinha 21 anos, eu fiquei, com a loja a gente ficou com ela aberta uns 20 anos. Mas botando a Clajan aqui em cima depois, né? Daí a gente ficou nesse ponto, daí depois a gente comprou uma sala que era a Rice, construiu o prédio, né? E aí nós compramos, fiz brick lá com eles, com carro, enfim, né? Aí eu me mudei. Aí a Clair, eu convidei a Clair para entrar comigo, né? Porque daí ela saiu da Famastil. Sim, a Clair era a tua cunhada. Minha cunhada, Ela foi para os Estados Unidos, depois ela voltou e nós continuamos na sociedade. Legal. E, Jandira, a gente vai pulando aqui, né? Por causa do tempo já. Ali
começou, além desse trabalho empresarial, também a nível de comunidade, né? Comunitário Sim. e tal. Então, ali eu lembro que, acho que foi em torno do ano 2000, por aí, foi criada a Associação A DVG. de Desenvolvimento da Várzea Grande. Né? É. Eu não sei se você era presidente, Sim, né? eu fundei. Pois é. Então, é interessante porque isso é uma coisa que pouca gente lembra, pouca gente mais jovem, obviamente, né? Porque foi uma preocupação já lá no início, né, desse século. Por que foi criada a associação, de que forma que foi? Claro, eu acho que já tinha fechado algumas empresas também. A mão né? de obra da Várzea, a economia da Várzea Grande era fortíssima, né? Sim. E aí a Rice estava com problema, fechou. A Tissot estava com problema, fechou. Então, outras empresas ali que tiveram problema e a mão de obra toda ali. Então, não era só pelo comércio local, que foi onde eu senti o maior baque, mas os locais, as famílias daí estavam com dificuldade de receber, de trabalho, porque Gramado não era cidade turística que, né, na época, estava pedalando para isso. Falando de né? 25 anos atrás. E a gente via todos aqueles empreendimentos fechados, as famílias com dificuldade de emprego, e aí nós se mobilizamos, né? Aí eu chamei, na época até o Miron Neto foi lá lá em casa, né? A gente sentou e conversou que nome que a gente daria para a associação. Então, né, teve... que ele era jornalista. ele era jornalista. E depois a gente fez reuniões com o André, com o Clarindo, com todos os empresários ali da Várzea, o Clésio, que tinha a Odamarg. Então, a gente reuniu vários, montei uma chapa, né? E constituímos a DVG. E nós eu fiquei, acho que 4 anos na presidência. E ela fez um trabalho legal. Muito. Se tu lembra alguma coisa assim que mais chamou, porque a sede era na antiga Imetila, onde é que hoje é a Hassan, né? Isso aí. O que eu mais me lembro, assim, é que eu reuni várias pessoas da Tissot e fui lá no juiz, que é hoje no fórum? O promotor, Ministério Público. Meu Deus, me fugiu o nome Agora dele. É o Max, né? Max. Mas não sei se já era na época. Era o Max. Era o Max, bom. E aí, bom, naquele dia eu disse, vocês têm que achar uma solução para essa falência, arrumar, trazer o valor para essas pessoas poderem sobreviver e a economia do bairro voltar a crescer, a se desenvolver. E aí vai lá uma discussão aqui, outra discussão lá, e aí me deu um desespero, comecei a chorar na frente do promotor e fiquei com raiva, fiquei braba. Eu sei que... E tu participou também, né? Eu era presidente da SICSAT. Isso aí, tu participou Câmara de várias ações. Sim. Ali foi onde a gente se conheceu. A gente fez a parceria, na verdade, a SICSAT com a DVV. Eu era presidente. Muito forte. Foi. E ali eu ia, Luia, vamos lá. E o caminho também para a prefeitura, para a gente tentar buscar caminhos, fazer o meio de campo. E aí o Sebrae também, a gente fez parceria fortíssima de desenvolvimento, de qualificação, treinamento. Ali se criou um roteiro turístico também. Então, eu me dediquei muito para esse momento, porque daí quando a gente se entrega, né, a gente se envolve com a comunidade, tem horas que a gente até esquece do negócio e da vida da gente, né? Porque isso é tão envolvente. Tem isso, né? Ainda mais quem tem um espírito assim comunitário, né? De solidariedade também, porque ali não deixa de ser. Porque tu vendo aquele pessoal desempregado, aquele pessoal ali com necessidades, né? É complicado. E Jandira, a Várzea Grande é uma referência. Lógico, isso aí hoje, tu falou na época, era potência, tinha muita indústria de imóveis, as metalúrgicas, né, era fortíssima, né, mas ela teve então, esse período, vamos dizer, uma transição, e nesse meio tempo vocês acabaram criando a Bonasolde, que está com quantos anos hoje? Vai fazer 29, vai fazer 30 anos, então praticamente foi logo em seguida. Que, aliás, na época já estava com a Bonasolde, quando fez da DVG. Não, eu estava com a Clajan. Clajan. E aí nós abrimos uma loja no bairro, que não existia nada, e no centro, depois a gente fez a filial no centro. Só que o Nestor foi convidado, ele era vereador, né? E ele foi, por 8 anos, ele foi convidado para concorrer a vice-prefeito. E o Nestor tinha aberto, ele tinha saído da farmácia, fazia 2 anos que ele tinha aberto a Bonasolde. Então foi em 98, por aí, um pouquinho antes. E aí eu ia a Bonasolde, né? Ele construiu ali do lado, né? O pavilhão.
E aí eu ia pro meu negócio, ele disse, antes de ir pro teu, tu dá uma olhada, passa lá na Bonasol de ver como é que tá lá. E aí essa passada lá, fiquei até ele cada vez mais na política, né? E eu cada vez mais envolvida na empresa. E aí quando ele foi concorrer a prefeito um ano antes, eu disse, Nestor, eu tô tão envolvida no teu negócio aí, vai, né? Te apoio, vai que eu fico. Sim, porque essa atividade prefeito, no caso do vice-prefeito, ou tu te entrega, ou tu não vai ficar muito tempo. Porque não, tu não consegue sentar nas duas cadeiras e ter sucesso. Não, porque exige muito, né? Ainda mais quem tem comprometimento, né? E a Bonasold hoje é uma referência, né? Cresceu assim, de uma forma bem resumida, como é que esses 30 anos da Bonasold, ela saiu lá, provavelmente, espaço pequeno, meia dúzia de clientes, provavelmente, né? Pouco estoque, só imagina o início, sempre com dificuldade, e chegou hoje, como disse, é uma referência aí na área dentro do Estado e provavelmente dentro do país também. Então, como é que tu vê essa evolução e o que vamos dizer, um paralelo entre a Bonasold e a Várzea Grande? Porque a Várzea Grande também, casualmente, mais ou menos nesse período lá a DVG, da Bonasold e tal, ela foi sofrendo uma transformação, foi fechando fábrica de calçado, metalúrgica, móveis, e etc, etc. E hoje, Várzea Grande é uma cidade. É uma cidade, ela tem praticamente tudo, né? Como é que tu vê assim, esse paralelo da Bonasold e a Várzea Grande crescendo junto? O crescimento da Bonasold, Luiz, se resume a dedicação, foco, trabalho, paixão, né? E assim, pilares, né? Que como eu saí do mundo da moda para o mundo da construção civil e a característica, a gestão da construção civil é masculina, né? Não é característica. Sim, ela hoje já está predomina a gestão masculina. Claro que agora já mesclou muito, a mulher entrou muito, né? Sim. Mas na época, eu nunca tive problema em relação a isso, né? Para mim, desafio é o que me move, né? O não, para mim, eu transformo em sim, é o que me move. Eu gosto de ser desafiada e eu gosto disso. E aí eu construí pilares importantes assim em cada setor, a gente foi qualificando, buscando profissionalizar, consultoria que foi me fortalecendo para que eu pudesse contar com esses para ter provisionar um crescimento, um desenvolvimento da empresa. E a distribuição é um segmento assim que ele é muito complexo em sentido de que tu tem que fazer movimento. Tu tem que fazer volume, né? Eu não posso dizer a Bonasold, eu quero que ela fique com esse faturamento ou com esse volume. Não é isso. Ou tu vai, ou tu fica e tu é engolido. Então, o desafio muito grande, é constante, é desde o início até o fim. E o que a gente se desenvolveu é isso. Ou tu te desenvolve, tu bota produto para dentro, entrega para o varejo, para o mercado que ele quer, ou tu é sucumbido pelo mercado. Se parar é atropelado. Não, tu não tem como, tu é obrigado a... E aí tu tem que buscar forças e pessoas e te qualificar, estruturar parceiros, fornecedores, representantes, né? Porque mercado tem, né? O nosso mercado ele é muito amplo. A gente trabalha desde da ferragem, material de construção, do agropecuária, supermercado, então, construtora, nós temos assim um canal múltiplo, né? Só que o que nós temos que ter? Serviço e produto para entregar. Né? Legal. E pegando então o exemplo da Bonasold e a Várzea Grande, o que deve essa transformação que ela teve? Gestão pública, muito, tá, Luia? Muito. Teve influência. Muita influência. E o turismo, né? É que aí a indústria, como eu falei, foram fechando, mas o turismo foi se abrindo. Foi absorvendo a mão de obra. Uma coisa só, um sentimento meu, né? Porque como a gente está nesse meio da indústria, é isso, né? A gente gostaria que as duas coisas tivessem evoluído paralelo. E eu não gosto que a Várzea Grande seja um berço dormitório, né? Então, por isso que a gente continua fazendo muitos movimentos, nós temos a associação, né, do Vale das Montanhas, associação de moradores, para que outras atividades também fiquem... É como eu sempre falo, nós nunca podemos
ter um cliente que responde é muito perigoso, onde se o teu cliente ele representa mais de 30% da tua carteira, ele não pode, né? Tem que mesclar. Mas sabe, Jandira, que uma coisa é certa. Uma cidade que nem a nossa, que tem o turismo como base, o manufaturado sofre muito. Então é muito difícil tu ter uma indústria. Sim. Porque o turismo paga bem melhor. Então, eu sei. Então, não, exato. Então, na verdade, hoje uma indústria ela não pode pagar mais, sei lá, que X, aonde o turismo e as atividades relacionadas ao turismo, por exemplo, o jardineiro, ele ganha mais. Então, trabalho, não estou comparando o trabalho, nada, nem entrando no mérito, mas ele ganha mais que alguém que fica lá na indústria muito tempo. Falando tempo do calçado, mas eu convivo mais com calçado que eu lembro. Então, não tem como a indústria pagar o mesmo. E, com isso, a indústria acaba saindo. Além de custo dos imóveis, custo de aluguéis, enfim, tudo isso é problema. Então, tudo isso aí afeta. Mas Jandira... Mas vamos botar indústrias também, né, Luia, que sustento, que alimenta o turismo. Daí, mas existe um segmento que a Várzea ali, eu acho que vai ajudar muito a incrementar, principalmente a área de serviços e talvez na inovação, tecnologia, que é o Instituto Federal de Educação. Né? Claro, ele está na Várzea Grande, é do município, é da região, mas eu digo, acho que ali vão surgir muitas empresas nessa área. Sim. Né? As startups e correlatos, que isso dá um retorno econômico muito grande e é uma indústria que, vamos dizer assim, ela paga bem. Não digo que a indústria é um setor que paga bem, né? E para a região e para o município ele dá retorno. Florianópolis, por muito tempo, o centro tecnológico tal, dava mais retorno em termos de impostos e tais para o município do que o turismo. Florianópolis. Hoje parece que o turismo voltou a estar na frente, mas era o centro tecnológico. Jandira, também, né, entre outras coisas, é a primeira-dama do município, né, há muito tempo, né, nesses paralelos. Então, até eu imagino que é muito difícil conciliar o teu trabalho com as atividades, porque tu está presente, tu é uma pessoa presente, não é só a esposa do prefeito, realmente tu tem atividade. Então, como é que tu consegue conciliar? Aliás, pode falar, tuas filhas, tuas netas, enfim, a família está crescendo, né? Nós falamos do início do namoro, tá aqui, o resultado está aí, né? Mas como é que tu consegue conciliar? Porque a Bonassolde, junto com a família, vocês tocam, tu tem todas as atividades, né, de acompanhar muitas vezes, e também do gabinete de primeira-dama. Como é que tu consegue conciliar isso? Como é que tu faz? O que tu sente assim? Quantas horas tem o nosso dia, Luia? 25. Tem uma hora a mais. Eu durmo o necessário, me cuido, né? Faço exercício, cuido melhor. E o resto é trabalho. É trabalho, né? Isso. Mas isso, essa atividade como primeira-dama, porque é uma atividade. Né? Ela pode ser até muitas vezes emblemática, ela pode ser quase que uma coisa institucional, quase, né? Mas isso, como é que tu encara essa atividade e o retorno, o que tu sente como pessoa desse trabalho que tu faz, que é muito voltado para a área social, né? É muito gratificante, Luiz, lidar com pessoas, atender as pessoas e ver que tu conseguiu entregar alguma coisa legal e que ela saiu melhor do que ela veio, é gratificante. Isso é uma vitamina para mim, para minha atividade profissional, para o meu dia. Então, quando eu faço isso é o que me ajuda, né, a me desenvolver e me dar um resultado efetivo no profissional. Agora nós estamos, assim, gratificante também é porque a gente forma uma boa parceria, tá, Luia? Claro. Todas as secretarias e o prefeito, né? E mais o Luia, que a vida toda. E também tem esse entendimento, né, Luia, dessa necessidade. Aí, claro. Vocês estiveram lá visitando o gabinete da primeira-dama e as damas de caridade, né? O projeto que a gente está fazendo lá é lindo. Agora nós vamos levar máquina e costura. Aliás, a comunidade, até os meios de comunicação deveriam conhecer mais o trabalho. Deveriam de ir. Agora estamos lá pintando, lá onde era embaixo, que a gente tinha no início, né? Nos meus primeiros anos, a gente formou uma oficina de sabão, né? E depois, por questões assim, até de
de regras, né? A gente não conseguiu mais dar sequência na produção de sabão, envolve produto químico, e agora nós vamos fazer um espaço lá de corte e costura, de costura com máquina e com profissionais que veio ali voluntários para ensinar e aprender. E também nós vamos agora abrir o centro de referência, né, da mulher, que é uma casa que o município adquiriu e cedeu para que a gente possa fazer uma casa de abrigo na Várzea Grande, na Várzea Grande para as mulheres. Então, essa ação social, esse meu trabalho, isso é uma vitamina para mim. Tá? É importante. Não, a gente realmente a gente tem que se sentir feliz e gostar, né? Não pode ser um compromisso. Eu tenho um suporte muito bacana, que é as gurias, a Suzana à frente, né? Que até pouco era vive, e agora está a Suzana ali à frente, que tem uma equipe que me tranquiliza, fazem o trabalho, ela me informa, algumas vezes ela me consulta e toca a ficha. Mas é importante, né? A tua presença sempre é importante, né? Jandira, agora falando do Gramado como um todo, tá? Como é que tu, vamos dizer, olhar para trás, Gramado, o que tu pega lá? Então, tu falou de 28, Várzea Grande, Bonassol, de Gabinete Primeira-Dama, todos. Como é que tu vê assim, Gramado como um todo? Porque ele, desde os anos 70, então tem o foco mais do turismo, crescendo, se tornou referência em várias áreas, no cinema, Natal Luz, e como gestão hoje, como segurança, como, enfim, beleza, natureza, várias áreas. Sempre nós estamos entre os principais municípios, não só de referência de turismo no Brasil, mas mesmo já no Mercosul, enfim. Como é que tu viu Gramado e o que tu imagina Gramado para frente? Gramado é uma potência, é um canhão, é como uma empresa, assim, quando eu falo é isso, né? Tem a fase, todas as fases, Gramado já passou por tudo isso, ele está no topo e ele tem que se manter. E quem tem que fazer... Por que Gramado está nesse nível? Porque a administração sempre é feita raiz, pessoas que estão aqui, que sabem a essência e que amam. Qualquer coisa que tu faz com amor, tu desenvolve, né? Tu te entrega e desenvolve. E é dessa forma que tem que, para Gramado se sustentar, tem que ter amor, tem que ter dedicação, muita entrega e muito trabalho. Nós, a nível mundo e Brasil, a gente está passando por um desafio enorme de novo agora, né? Como uma leitura que eu fiz antes da energia elétrica, antes do IA, da inteligência artificial. Então, só que a velocidade é infinitamente maior que a inteligência artificial. Então, Gramado, a exemplo dos drones, o que entregaram já para nós, é essa velocidade que Gramado vai ter que, junto com o serviço, olhar as pessoas, esse cuidado todo, mas também tem que acompanhar essa velocidade que vai acontecer as coisas, para ela se sustentar. E aí é com gestão, né, Luí? É as pessoas estarem preparadas, se preparando, ter bases muito fortes, né, estrutura muito forte e uma entrega, que é como eu enxergo hoje que nas mãos das pessoas todas que passaram Gramado na gestão, foi com muito amor e dedicação. Por isso que aí que deu o resultado, né? É isso aí. Jandira, só para finalizar, o nosso tempo voa aqui. Eu sempre digo, quando sair daqui, dizer, mas esqueci um monte de coisa, o Luís não me perguntou. A gente ouve muito, então, tem que cuidar Gramado, Gramado vai deixar de ser a referência porque está crescendo muito, desenvolvendo muito. Tu acabou de falar que tem muito a ver com gestão, tem muito a ver com uma série de coisas, esse cuidado que evita exageros, né? Mas, olhando agora, então, o futuro, Gramado se internacionalizando, vamos dizer assim, aeroporto, porto, essas grifes, marcas internacionais que estão aí e tal. Então, tu olhando assim o Gramado recebendo o mundo aqui, hoje recebe um pouco,
a gente imagina que vai ter muita gente. Como é que o que tu recomendaria para os gramadenses, principalmente para os jovens, aqueles que querem empreender, aqueles que querem crescer junto com o Gramado, o que tu sugere para esse pessoal? Ajudar a cuidar. Ajudar a cuidar. Ajudar a cuidar. Esse é o resumo. É o resumo. Ajuda a cuidar. Para preservar toda essa nossa história e ajudar a cuidar e entender o porquê que Gramado está onde está, né? Passou por quais, e se envolver. Né? Não é só vir para Gramado, e até para quem está de fora, né, Luia? Não é só vir olhar aqui, olhar cifra. Não é só isso que tem que sustentar. Né? Não é isso só que se sustenta, né? Tem que ajudar a cuidar. Ajudar a cuidar de cada coisa e ajudar cada coisa que... como que isso vai evoluir? Vamos pensar junto. Qual é o melhor caminho? Vamos construir juntos, se envolver. Maravilha. Minha amiga Jandira, obrigado pela presença, super bacana, fico feliz, eu já tinha te convidado há mais tempo, prazer te receber aqui e dizer que a gente fica feliz exatamente pelo teu comprometimento, né, com a cidade, com o município, e eu acredito que exatamente o que tu passou, né, eu acho que eu sempre digo, quando vem pessoal para visitar Gramado, prefeitos, comitivas, grupos. Então, eu sempre digo, você pode ver as coisas em Gramado, tentar adaptar os eventos, outras coisas mais na região, mas tem uma coisa que você não consegue levar, que é o gramadense. O gramadense tem um jeito próprio de levar as coisas, né? E a gente espera que assim continue, né, Jandira? E vai, com certeza. Vai continuar. Se depender de nós, sim, né, Luia? Com certeza. Nós vamos viver muitos anos ainda, e muito Deus bons quiser, anos. se Deus a gente quiser. é saudável. Então. A minha régua está encolhendo, mas vamos lá. Valeu. Então tá, pessoal, muito obrigado aí a todos, a gente agradece, então, nossos patrocinadores, a Golden Lagueto Multipropriedade, 5ASEC Lavanderias, com lojas em Gramado e em Canela, então a 5ASEC sempre tentando fazer o melhor para você. Quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um episódio de Histórias de Gramado, e sempre lembrando que o Natal Luz ele vai até domingo, então ainda tem atrações gratuitas aqui no centro, na Praça das Etnias, no Lago Joaquim da Rita Bir, então sempre é um momento bacana para a gente finalizar nessa temporada maravilhosa, minha opinião, o melhor Natal de todos os tempos. Né, Luiz? É isso aí, maravilha. Isso aí. Muito obrigado aí a todos. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e 5ASEC. A sua lavanderia em Gramado, Canela e no mundo. Na 5ASEC, cada gesto importa. Aqui, acreditamos que cuidar das roupas é, antes de tudo, cuidar das pessoas, do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Por isso, nasce o novo jeito 5ASEC de atender. Um gesto simples, mas cheio de significado. A mão direita sobre o coração, os 5 dedos abertos, representando nossos 5 serviços, nossa história e a força da nossa marca. É assim que mostramos o nosso compromisso, com carinho, com delicadeza, com atenção verdadeira. Esse é o jeito 5ASEC, o jeito que valoriza cada detalhe e transforma cada atendimento em uma experiência de cuidado.